Entretanto, se eu realizasse a mesma experiência colocando um plástico, eu sei que o plástico ele é um dielétrico, ele é um isolante, ele não tem elétrons livres e, consequentemente, ele não deixa que um fluxo de cargas elétricas passe de um corpo para o outro. Aí, quando eu aproximo a ebonite, eu não tenho nenhuma reação. Consequentemente, o plástico não permitiu que cargas chegassem até a esfera metálica. O metal é um condutor, pois permite a movimentação de cargas através dele. O plástico é um isolante ou um dielétrico, pois não permite a movimentação de cargas através dele. Bom, o metal é um condutor porque possui elétrons livres em sua estrutura. Então vamos olhar agora, vamos observar a estrutura molecular de um metal, aonde eu tenho os átomos representados pelo núcleo, que é o pontinho preto, e em torno a eletrosfera, que está representado por anéis azuis. A gente observa que o metal é um elemento cujo elétron é fracamente preso ao núcleo. Consequentemente, ao estabelecer uma diferença de energia entre dois pontos quaisquer do metal, eu observo o fluxo de elétrons de um ponto para o outro. É o que a gente dá o nome de elétrons livres. São os elétrons livres. Em um sólido, quando a movimentação de cargas, a movimentação será de cargas negativas. Bom, eletrização por contato. Quando um condutor eletrizado é colocado em contato com outro condutor neutro, no equilíbrio os condutores apresentam cargas que têm o mesmo sinal. Tenho então um corpo positivo, uma esfera carregada positiva, próxima a uma esfera que está inicialmente neutra. Em um primeiro instante, eu estabeleço o contato entre os dois, eu observo um fluxo de elétrons do corpo neutro para o corpo positivo e, ao final, eu observo que os dois adquirem cargas positivas. Imagine que eu tenho agora uma esfera negativa e eu tenho um corpo neutro. Eu vou estabelecer contato entre os dois. Observo um fluxo de elétrons do corpo negativo para o corpo que está neutro. Consequentemente, ao final do processo, os dois adquirem cargas que têm o mesmo sinal. No caso particular, em que dois condutores apresentarem o mesmo tamanho e o mesmo formato, após o contato, eles apresentarão também cargas que têm o mesmo valor. Bom, eletrização por indução. Induzir é um processo através do qual eu consigo obter algum resultado sem que haja a interação direta. Se observarmos a eletrização por atrito ou a eletrização por contato, foi necessário a existência de uma interação direta. No atrito, nós esfregamos e no contato, nós encostamos. Agora, vamos aprender um processo através do qual eu vou fornecer carga elétrica para um corpo sem interagir diretamente com esse corpo. Dá-se a isso o nome de eletrização por indução. Ao aproximarmos um corpo carregado, que é o indutor, de um corpo neutro, que é o induzido, haverá uma separação de cargas no condutor neutro. Então, gente, eu estou aproximando um corpo carregado de um corpo que inicialmente está neutro, eu observo um fluxo de elétrons próximos ao corpo positivo e eu observo que esse corpo continua neutro. Observe que apenas os elétrons se movimentam. A extremidade mais próxima do corpo carregado apresentará excesso de elétrons e a extremidade mais afastada do corpo carregado apresentará excesso de prótons. A esse processo de separação dá-se o nome de indução. Dá-se o nome de indução. Mantendo-se o corpo carregado próximo ao condutor neutro, iremos ligar
a extremidade mais afastada do condutor neutro à Terra. Ela irá ceder elétrons ao condutor neutro até que essa extremidade ela se neutralize. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter o corpo carregado positivamente, próximo ao corpo que está neutro. Eu vou fazer com que aquela indução, aquela separação de cargas continue a existir e eu vou ligar um fio terra. Ao ligar um fio terra, eu observo que elétrons da Terra vão subir para neutralizar os prótons que estão solitários naquela região. Bom, aquele corpo que inicialmente estava neutro, aquela esfera inicialmente neutra, ela recebeu elétrons. Agora, eu vou desfazer a ligação e vou separar o indutor, que é o corpo positivo. Quando eu separo o indutor e eu desfaço a ligação, os elétrons que foram não podem voltar. Eu observo uma redistribuição de cargas dentro do induzido, de forma a que agora ele passe a ter uma carga negativa. Se afastarmos o corpo carregado, o excesso de cargas negativas irá se espalhar por todo o condutor, que agora apresentará um excesso de carga negativa. Muito bem. Na eletrização por indução, sempre o induzido irá se carregar com cargas de sinal contrário à do indutor. Se aproximarmos um corpo negativamente carregado de um condutor neutro, no final do processo de indução, o condutor neutro estará positivamente carregado. Suponha que um isolante seja constituído por moléculas polares, centro de cargas positivas, não coincidente com o centro de cargas negativas. Muito bem. As moléculas estão distribuídas ao acaso. Entretanto, eu vou aproximar desse corpo, eu vou aproximar desse isolante um corpo positivamente carregado. Quando eu aproximo um corpo positivamente carregado, eu vou observar uma reorientação nas moléculas desse corpo, de forma a que eu tenha a seguinte disposição. Corpo carregado se aproxima, eu tenho uma reorientação, de forma que sempre as cargas negativas fiquem mais próximas do corpo carregado do que as cargas positivas. A extremidade mais próxima do corpo ficará negativamente carregada e a mais afastada do corpo ficará positivamente carregada. A esse fenômeno dá-se o nome de polarização. Devemos notar que a carga total do dielétrico é nula. A polarização faz aparecer cargas de sinais contrários nas extremidades do isolante, semelhante ao que ocorre na indução de um condutor. Vamos aproximar um corpo carregado de um corpo neutro. Então eu tenho um condutor neutro, eu observo eu aproximo um corpo positivo, eu tenho uma redistribuição de cargas, aonde prevalece uma força de atração sobre a força de repulsão. Consequentemente, esse condutor neutro passa a ser atraído. Concluímos então que nós podemos atrair um corpo neutro através da polarização de cargas e da polarização de cargas no seu interior. Quanto menor a distância entre as cargas, maior o valor da força de interação elétrica. Assim, a força de atração será maior do que a força de repulsão. Um condutor neutro é atraído por um corpo carregado. Vamos aproximar um corpo carregado de um isolante. Temos agora um isolante, que é um dielétrico, as moléculas estão ao acaso. Aproximo um corpo carregado, observo uma reorientação nas moléculas, prevalecendo a menor distância entre o positivo e o negativo. Consequentemente, esse corpo ele tende a ser atraído. Eu tenho uma força de atração maior do que a força de repulsão. Observo, então, que esse isolante também ele é atraído. O isolante também ele é atraído.